Olá, meus irmãos. Olá, João Batista. Tudo bem com vocês? Um bom dia para todos. É com muita honra que a gente vai fazer essa exposição, esse bate-papo, o primeiro do ano meu aí na Casa Espírita, desejando a todos de antemão, né, um bom ano novo, né, para todos vocês, mas também que cada um de nós consiga superar os nossos obstáculos, né? Consigamos superar as nossas dificuldades. E nós hoje vamos falar de um tema bastante abrangente e bastante útil para nós, aprendizes do Evangelho, seguidores da doutrina espírita, né, espiritistas que somos, que é compreendendo a reforma íntima, uma questão de vontade. E é muito interessante, como eu falei, esse tema, porque ele diz respeito a gente compreender as bases da doutrina e nos entendermos. Mais do que tudo, é um grande progresso para todos nós, aqueles que procuram fazer a sua reforma íntima. Mas vamos lá. Vamos voltar um pouco na história. Vamos voltar a 400 anos, mais ou menos, antes de Cristo, lá na Grécia Antiga, com Sócrates, em que ele já vinha nos seus estudos filosóficos tentando se conhecer, tentando entender a vida. E ele dizia, uma das frases célebres dele era que só sei que nada sei. E em consulta, né, ao templo, né, o oráculo de Delfos, onde ficavam as pitonisas, né, aquelas mulheres da antiguidade que eram verdadeiras profetas, é, na entrada do oráculo de Delfos tinha a seguinte frase atribuída a Tales de Mileto: era conhece-te a ti mesmo. E é dito que Sócrates absorveu isso, né, a ponto dele não precisar ir mais ao oráculo para fazer questões acerca de sua vida. E ele levou a sua vida e passou aos seus discípulos, principalmente a Platão e a Xenofonte, as questões do que ditam um ritmo de que o segredo é o nosso autoconhecimento. Passado o tempo, 400 anos depois, vem o advento do nosso mestre Rabi da Galileia, Jesus Cristo. E ele, naqueles 3 anos, né, em que foi dedicados mais fortemente à divulgação, né, Jesus que veio transmitir os pensamentos de Deus para a humanidade, ele nos deixou bastante claro que o conhecimento de nós mesmos, que Sócrates já havia dito, ele deixou claro de que a gente só consegue esse conhecimento, a gente só consegue essa melhoria de nós mesmos através da plenitude do amor. Depois que nós cumprirmos todas as nossas tarefas evolutivas, meus irmãos, passo a passo, é o nosso objetivo maior, sermos perfeitos. Mas para isso nós precisamos fazer a prática do uso do bem, da justiça e do amor. Foi o evangelho de amor de Jesus que ele nos trouxe, a boa nova. E a gente também observa de que quase 2000 anos depois, né, 1857, o nosso codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, ele, com o lançamento do Livro dos Espíritos, ele nos traz um alento, um bálsamo para aqueles que querem aprender, para aqueles que querem se conhecer, para aqueles, todos nós, os aprendizes, que queremos saber o que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o nosso objetivo aqui em vida. E o Livro dos Espíritos, na questão 919, em que Kardec pergunta ao Espírito de Verdade, e essa resposta é dada pelo Espírito de Santo Agostinho, ele nos pergunta qual é o meio para que a gente possa crescer, né, e se arrebatar do mal. E Santo Agostinho repete que ele disse que um sábio da antiguidade nos disse: conhece-te a ti mesmo, referindo-se a Sócrates, né, 2200 anos antes. Kardec, muito inteligente,
ele diz que entende o que significa essa frase, esse texto, mas qual era o caminho mais prático para se conseguir, né, esse conhecimento? E Santo Agostinho belíssimamente dá uma resposta que, resumidamente, ele diz: façam como eu fazia quando na minha encarnação aí na Terra. Que durante todo o dia, ao final do dia, ele fazia um resumo, ele perpassava tudo o que ele fez e ele via se durante as suas ações, suas atitudes, ele havia falhado ou ofendido alguém, ou reagido mal. E aí então ele procuraria no próximo dia reparar esse erro, a fim de que ele pudesse sempre, constantemente ao longo da sua vida, estar fazendo os reparos, né? Esse arrependimento e esse reparo. Não diferente do que Kardec fala no livro Céu e Inferno, que a conquista nossa para vencermos, né, aqueles erros que nós praticamos é o caminho justamente do arrependimento, da expiação e da reparação. Mas nós somos espíritas, temos um caminho a cumprir. Se sabemos que somos destinados a estar do lado de Deus, e sabemos que somos espíritos em busca da perfeição, não somos perfeitos ainda, e sim perfectíveis, então a gente vai entender, meus irmãos, de que nós somos hoje o retrato, o reflexo do que fomos no passado. Nós estamos colhendo o que semeamos lá atrás, em nossas vidas transatas. E ao mesmo tempo que estamos fazendo essa colheita, estamos plantando novamente para o nosso futuro. Logo, nós somos o resultado do que fizemos no passado, então somos a continuidade de nós mesmos. É interessante pensarmos assim, porque se a gente está destinado a essa perfeição, e o próprio Livro dos Espíritos nos diz que isso está lá na lei de justiça, né, de amor, caridade e a lei do trabalho, a gente começa a entender que para nós conseguirmos esta perfeição, para nós conseguirmos essa felicidade plena, existem algumas instituições, existem algumas obrigações que nós temos que fazer para com Deus, nosso Pai, todo misericordioso, a fim de que a gente possa alçar cada vez mais os degraus da escada que nos conduzem aos céus, a famosa escada de Jacó, que é tratada lá no Antigo Testamento. E aí a gente vai vendo que o primeiro de tudo, para a gente fazer esta reforma íntima, é entender o termo reforma íntima. O porquê da reforma íntima? A gente vai poder fazer uma analogia de que muitas vezes a gente tem na casa, ou na nossa sala, ou no trabalho, algo em que a gente está querendo organizar, que a gente está querendo deixar mais belo. E aí vamos e fazemos uma reforma. Essa reforma ela tem um planejamento, não é verdade? Eu vou fazer a tinta de tal cor, eu vou trocar o sofá assim, eu vou fazer essa cadeira assado, e aí a gente vai montando, disciplinando um projeto em que a gente até imagina como vai ficar aquele ambiente depois da reforma. Imaginemos nós, espíritos encarnados, almas, né? Como diz Kardec, nós nos denominamos no Livro dos Espíritos, em que a gente procura, encarnado, estarmos desenvolvendo o nosso ser, o nosso espírito, a fim de que possamos progredir. E temos uma coisa, meus irmãos, todos nós ainda somos imperfeitos. Estamos num planeta de provas e expiações, em transição para o mundo de regeneração, onde fazer o mal ou se submeter a ele é mais fácil ainda do que fazer o bem de pronto. Como diz o André Luiz, né? Nós devemos ter a prática do bem, né, como algo espontâneo. E nós ainda necessitamos, muitas vezes e na maioria das vezes, nos obrigarmos a fazer o bem, por imposição, a fim de que possamos daí adquirirmos o hábito de fazermos o bem e depois alcançarmos o estado de ser já algo espontâneo.
Mas, pois bem, essa reforma do nosso ser, ela está diretamente ligada às modificações que a gente tem que empreender no nosso espírito para que ele se torne melhor a cada dia. E nós encarnamos, maioria de nós com planejamento reencarnatório ou com uma determinação das entidades espirituais para a nossa reencarnação, e temos que, aqui enquanto encarnados, procurarmos desenvolver esse planejamento, levar ele ao fim, a termo, e também nos melhorarmos. E aí voltamos ao Mestre Jesus, que o caminho é o amor. O caminho está no maior mandamento, o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se esse caminho é o caminho do amor, isso já está escrito. É aí que a gente sabe quem efetivamente nós somos. Filhos de Deus, filho do amor. Trazemos o amor dentro de nós, essa centelha divina. E que só precisamos o quê? Colocar em prática. Como o próprio Mestre Jesus pediu e nos disse que brilhássemos a nossa luz. Brilhe a vossa luz. Ele nos disse que nós tínhamos uma luz. Não era para nós pegarmos emprestado, tirarmos de outro, mas é a luz que nós trazemos dentro de nós. E mais, Kardec pergunta qual é o nosso modelo e guia ao Espírito de verdade, e ele dá uma resposta direta: vede Jesus. E o próprio Mestre Jesus nos disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. E mais, ele nos disse que no mundo a gente teria aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, nos tornássemos fortes, porque ele venceu o mundo. Então, meus irmãos, no momento em que nos reconhecemos como espíritos imortais e sabemos o que nós aspiramos, nós encontramos as dificuldades do caminho e que, via de regra, fomos nós mesmos que as produzimos no passado, seja nessa vida, seja em vidas transatas. Então, faz-se necessário para nós, seres humanos, nos organizarmos, nos disciplinarmos interiormente, nos reformarmos intimamente. O que podemos substituir o termo pela nossa transformação moral. E aí é que começa o entendimento do que efetivamente nós queremos. Daí porque podemos afirmar com plena certeza de que sem o conhecimento de nós mesmos não existe reforma íntima, não existe transformação moral. Não podemos, meus irmãos, botar o carro na frente dos bois, como fala o brocado popular. Nós temos que aprender, temos que desenvolver esse autoconhecimento. A veneranda Joana de Ângeles, lá no livro No Autodescobrimento, da série psicológica, ela já nos convida e enfatiza de que sem essa autoiluminação nós não conseguiremos alçar esse voo para dentro de nós mesmos. E aí a gente começa então a entender que existem passos a serem dados, vamos dizer assim, por nós, a fim de que a gente possa, sem traumas, sem muitas dificuldades, sem muitos retrocessos, fazermos essa autodisciplina, essa autoiluminação. Até porque o termo autodescobrimento, pelo próprio nome, já está dizendo. Descobrir é tirar o véu, mostrar o que está coberto. É algo que já existe. Nós não inventamos. Então, o autodescobrimento é nós conhecermos a nós mesmos, como disse Sócrates, algo que nós já somos em essência e que precisamos nos melhorar. Mas o que é que a gente precisa para isso? E aí é a segunda frase que dá título a essa nossa conversa, uma questão de vontade. Meus irmãos, tudo que nós vamos comentar aqui nessa nossa conversa passa
pela vontade de querer. Como diz o espírito Erasto, ou Lacordaire, não me lembro aqui agora, no Evangelho segundo o Espiritismo, na leitura do amor, porque se nós não tivermos a vontade de querer, nada será feito. E Emmanuel, lá no livro Pensamento e Vida, ele diz como a vontade age. Ele nos mostra como ela é superior a tudo. Tanto que ele faz uma comparação do mapa mental do ser humano, em que está o pensamento, os ideais, as definições, os prazeres, mas acima de todos, no departamento dessa empresa, está a gerência, está o comando da vontade. Sem a vontade, nós não conseguiremos emplacar, não conseguiremos dar o primeiro passo. Não temos como dinamizar essa nossa proposta de libertação. E é interessante o termo libertação, porque é justamente isso que a reforma íntima nos propõe, a nos libertarmos, né? Desacorrentarmos dos primarismos animais que ainda trazemos, dos nossos vícios, daquelas questões deletérias que nós trazemos conosco. E tudo isso dentro, óbvio, do aspecto moral. Porque as nossas mazelas morais, nós vamos conseguir vencê-las através desse trabalho de reforma do nosso interior. As mazelas físicas, e que muitas delas são decorrentes das morais, a gente resolve com remédios humanos, né? Mas a gente tem que entender de que se nós estamos fadados ao crescimento, então significa que nós temos os instrumentos necessários para alçarmos esse voo. Não é verdade? Verdade. Porque o próprio Mestre Jesus nos disse que o fardo não é maior do que o que a gente possa suportar. E aí a gente começa a entender de que se nós pararmos para desenvolver, para reflexionarmos acerca da nossa tarefa de vida, a gente vai ver que para algumas pessoas a reencarnação, como eu falei, ela foi compulsória, para outras teve um planejamento. Mas ainda assim, no véu do esquecimento, quando aqui adentramos neste planeta, nós muitas vezes ainda, né, sucumbimos diante dos vícios, diante das questões materiais, né? A observação é muito própria do que os espíritos nos trazem na literatura espírita, porque a gente fica com a visão não muito clara daquilo que nós temos por fazer. E por que essa visão se torna turva? Porque nós saímos do caminho do bem. Via de regra, meus irmãos, 100% das vezes, o orgulho, o egoísmo, de alguma forma, ainda que sutil, ainda consegue nos controlar. E essas dificuldades a serem transpostas, elas estão lá na questão da maturidade psicológica, na preguiça, né, no desânimo, né? Elas vão se mostrando, né? E se a gente fosse fazer um catálogo delas, estaria lá naquilo, nos 7 pecados capitais, do orgulho, da avareza, da volúpia, né? E aí a gente vai vendo que, apesar de estarmos no caminho da evolução, nós temos que ter a vontade de querer se melhorar. Nos é dado, como sabemos, duas ajudas, duas instituições. Uma é a misericórdia divina. É Deus, nosso Pai, que sempre está ao nosso lado, a nos dar o apoio necessário, a compaixão, né, incondicional em cima daquilo que tudo fazemos. E o outro é o nosso livre-arbítrio. Nós temos essa liberdade de fazer ou não aquilo que nos propomos. Mas, óbvio que essa liberdade ela nos dá algo que é muito mais real e muito mais, vamos dizer assim, importante, que é a capacidade de nós sermos responsáveis. É o desenvolver a nossa maturidade espiritual. E aí a gente vai observando aqui no mundo dos encarnados que a gente vai ter obstáculos de todo tipo, né? É a educação que a gente vai receber,
é o meio em que a gente vai transitar, a família que nós chegamos, a sociedade que nós estivermos, né? A religião que nós vamos professar, e aquelas questões das amizades e, por fim, também aquela bagagem das nossas imperfeições que nós trazemos porque foi conquistada ao longo das existências passadas e que nós temos que trabalhá-las, nós temos que lapidá-las, nós temos que fazê-las se tornar de vícios em virtudes. Então, o trabalho nosso, enquanto na reencarnação, é se melhorar a cada dia. Mas essa fonte que nós emanamos e que nós vamos conquistando durante a nossa encarnação está dentro de nós. Então, o conhecimento, a vontade, o reino dos céus está dentro de nós. Mas quem nos controla? E quem nos julga? Está lá no Livro dos Espíritos, a nossa consciência. Meus irmãos, quantas vezes podemos fazer algo que perante a justiça dos homens nós estamos indemnes, nós estamos ilesos, nós não fizemos nada demais. Quantas vezes nós fazemos algo de errado e que ninguém viu e que tomou um outro rumo, uma outra direção, aquele assunto, mas nós intimamente sabemos que erramos. É a nossa consciência. Então, no dia a dia, nós, através dessa vinculação energética que nós traduzimos, né? Dissociamos constantemente entre nós e as pessoas do nosso convívio, mais a nossa bagagem espiritual. Nós precisamos que esse somatório, essa força resultante de energias, ela seja positiva. E para isso, meus irmãos, nós temos que procurar ter uma estabilidade, uma harmonia interior. Porque se nós não tivermos esta harmonia, nós não conseguiremos, de hipótese alguma, fazer um lastro, adquirir uma envergadura moral para até mesmo cumprir o nosso planejamento reencarnatório. E aí a gente começa então a entender que para o espírito encarnado, essas dificuldades elas fazem parte do seu processo de crescimento. Vamos voltar lá atrás? 2000 anos atrás, o Mestre Jesus nos disse que o maior mandamento seria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então aí nós já temos um caminho em que nós sabemos que fazer o bem, praticar o amor é o caminho. E aí a gente começa a entender de que ficamos neste corre-corre do dia a dia, para cima, para baixo, vai ali, volta, e muitas vezes, eu não tive tempo, eu não pude, a gente não consegue agir rotineiramente no bem. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que devamos ser, como dizia antigamente, coroinhas, tudo orar, ficar em penitência. Não é isso. É nós sermos, como diz Emmanuel lá em Fonte Viva, nós temos que ser proativos no bem. Porque, além disso ser melhor, em primeira parte, para nós mesmos, também para as pessoas que estão em nossa volta. E aí a gente começa a entender que essa proatividade no bem é que vai levar-nos às mudanças, às transformações. Quantas vezes, meus irmãos, sabemos ser mais fácil jogar um papel de uma bala, né, de um chiclete na rua, do que guardar no bolso e esperar encontrar uma lixeira. Porque nós, muitas vezes, agimos, né, ou melhor, reagimos em vez de agir no bem. Né? E esse mal, ele é aquele que está enraizado ainda dentro de nós e que está ali disponível para, naqueles momentos propícios, nós deflagrarmos eles. Né? O velho ditado, eu dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair. Então, nós temos que nos conhecer.
Nós sabemos exatamente como agimos, como somos. Mas, Wagner, e se eu não souber? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é o passo da prece, é o passo da oração. É pedirmos a Deus que nos auxilie nesse processo, que Ele, com certeza, e já está disponibilizado desde quando nascemos, os benfeitores espirituais que irão nos auxiliar nesse trabalho. E essa vontade nossa de querer se modificar, ela vai nos levar a meditarmos, a pensarmos. Sabe, o se olhar no espelho e começarmos a falar conosco mesmo sobre quem nós somos, o que queremos, mas não aquilo que está na frente do espelho, aquela imagem diante de nós, mas aquilo que está por dentro da imagem. É o verdadeiro eu nosso. E muitas vezes é triste, muitas vezes é algo que nos traz melancolia, tristeza, descobrirmos que nós não somos anjos. E não somos. Descobrirmos que não somos a melhor das pessoas. E atribuirmos muitas coisas, projetarmos no outro esse fato. Certo é, meus irmãos? Existe algo neste ponto do início da reforma íntima que nós devemos ter, que é a primeira virtude. E qual é a primeira virtude? A humildade. Nós devemos ser humildes, como Jesus nos mostrou quando veio aqui no nosso planeta. Ele é um espírito crístico e nasceu numa manjedoura, fugindo, né, na época do recenseamento, fugindo de Herodes, no meio de animais, e aconteceu de que ele, estando nisso, ele que não necessitava reencarnar, veio para nos ensinar. Nós precisamos ser humildes, e aquilo que nós começamos nesse processo de autodescoberta, através da prece, da leitura edificante, nós vamos vendo quanto precisamos ainda nos desentortar, como diz o brocardo popular. Mas existe algo, meus irmãos, que a gente tem que ter, que é coragem. Porque uma vez que a gente bota o passo, dá o primeiro passo para esse trabalho, essa vontade, ela tem que estar lastreada na prece. Porque é muito fácil desistir. É muito fácil quando a gente começa a se reconhecer quem nós somos, da gente querer, ó, cair fora, da gente querer desistir. Porque vai nos, para alguns vai trazer angústia, tristeza, medo, culpa. E a culpa exerce uma grande parcela nesse processo de autodescobrimento, de autoiluminação. Quantos de nós trazemos culpa por algo e que não conseguimos ainda resolver? E a culpa, e aliás Joana de Ângeles, né, ela nos mostra que a gente tem que substituir essa questão da culpa por responsabilidade. Porque a culpa, o próprio termo, encerra, né, uma responsabilidade por um dano, por algo muito danoso que foi feito a outrem e que não tem recurso de melhoria. E quantos de nós trazemos culpas, né, autopunições, autocondenações interiores ao longo de várias encarnações? Quantos de nossos irmãos estão há algumas encarnações estagnados no seu processo evolutivo, justamente porque não consegue se libertar dessa culpa, não consegue entender de que aquilo de errado que foi feito já foi feito e que cabe, vou repetir novamente, a nós, como está lá no livro Céu e Inferno, se arrepender. E um momento em que a gente se arrepende, meus irmãos, aqui cabe até um parêntese. O arrependimento é a gente ter a consciência do erro que a gente fez. É saber de que a gente realmente falhou, mas que a gente pode dar a volta por cima. E uma vez que a gente se arrepende, a gente vai para aquele processo de expiação, que é aquele processo da gente se quitar, da gente
purgar o nosso erro. Aquilo que a gente fez a outrem, nós precisamos entender em nós o que foi que a gente provocou no outro. Porque uma vez que isso aconteça, nós vamos entender o quão foi danoso para o outro, porque eu senti na própria pele. Mas, vamos dizer assim, dentro do nosso eu, porque somos espíritos imortais. E nós, o melhor de tudo, é depois da expiação, não tornar a fazer. É a gente sair com uma atitude melhor. E aí vem o terceiro passo, que é a reparação, a reabilitação. É nós termos esforços em fazer o bem, porque nós pagamos o mal que a gente fez no passado com o bem que a gente faz hoje. E uma vez nesse processo, nós conseguimos, nessa equação matemática divina, se quitar, se zerar. Não, não zera. Nós saímos melhores. A misericórdia divina, ela faz isso. No momento em que essa reparação, esse processo é feito com sinceridade, essa reparação, ela se transforma num bônus para nós. Então, no momento em que nós temos esse processo para nos livrarmos da culpa, o arrependimento, como eu disse, é o caminho. Porque a maioria de nós tende a ir pelo caminho do remorso. E o remorso é aquela autocondenação que fica remoendo dentro de nós. Como diz Emmanuel, né? O remorso, ele é um lampejo divino em nossa consciência pesada pelo ato errado que cometeu. Lá no livro Pronto Socorro, escrito por Chico Xavier. Então a gente vai entendendo de que nesse processo nós precisamos de amor. Ué, foi o que Jesus disse. O caminho é o amor. Então, comigo mesmo, que eu me culpo, que eu trago dentro de mim esses conflitos. E muitas vezes, meus irmãos, conflitos de coisas que nós não chegamos a cometer, a fazer. Exatamente, acreditem. Muitos de nós sofremos há várias encarnações por algo que não chegamos a cometer, mas que lá atrás, pela sociedade, pela religião da época, nos foi imposto a culpa, né? O pecado, o erro, né? Que íamos arder no fogo do inferno, que era proibido isso ou aquilo. E nós, por falta de conhecimento, acreditamos e trazemos essa mágoa, essa má água dentro de nós. E o pior é que essa mágoa, esse sentimento que trazemos dentro de nós, como diz Joana de Ângeles, tóxico, ele só faz arder dentro de nós e nos impedir de caminhar. Enquanto que o amor, que é a solução, que está ali para e passo, inúmeras vezes passa ao nosso lado. E nós não temos forças sequer para trazê-lo, para pedi-lo que se achegue a nós. Porque nós não conseguimos nos perdoar. Nós achamos que aquele erro é imperdoável. E fazemos dentro de nós o nosso próprio juízo, o nosso próprio tribunal, a nossa própria condenação. E o caminho, meus irmãos, não é esse. O caminho é que na reparação nós estejamos libertos, nós estejamos livres para partir, para continuar na nossa jornada. Porque no nosso caminho, enquanto espíritos imortais, os tropeços eles vão acontecer. Mas vai acontecer também, depois dos tropeços e das quedas, os levantes, os soerguimentos. Então, a culpa ela tem que ser tratada com a terapia do auto-perdão. Uma vez em que eu entenda, em que eu compreenda, através da leitura edificante, das preces, e com o apoio do atendimento fraterno, com o apoio da medicina dos homens, da psiquiatria, da psicologia, a gente vai vendo que a gente consegue se libertar e partir para abrirmos aquela outra porta dentro de nossas mentes que conduz a nós mesmos. Para entendermos então, porque a culpa não deixava,
sabermos quem nós somos e sabermos das nossas capacidades, sabermos o que nós nos propomos e do que somos capazes de fazer. Uma vez feito isso, nós temos um passo dado para a reforma da nossa casa interior. Porque agora a gente já conhece a casa interior. Agora eu já sei o que é que eu tenho que fazer. Então, é evitar esforços para, juntamente com o auxílio de outros, como eu disse, casa espírita ou a religião que professemos, né? As pessoas familiares, a medicina, nós irmos gradualmente fazendo esse trabalho de harmonização, de iluminação do nosso eu. Se a gente for voltar de novo a comparar com a construção, uma reforma de uma construção, essa autoiluminação é a chegada do novo sistema elétrico, é a troca da fiação. Olhe, hoje a sala já tem luz. Amanhã eu vou trabalhar para ver se já faço a ligação para os quartos, daí para a cozinha. E quando nós nos deparamos, a edificação toda está iluminada. É isso que propõe, é isso que Kardec fala da nossa transformação moral, a nossa reforma íntima. E para nós trabalharmos, essa vontade que nós temos que ter, ela passa a ser algo a enfrentar. Porque o grande desafio é justamente enfrentarmos a nós mesmos, porque nós somos seres conscientes e inteligentes. Nós sabemos driblar a nós mesmos. Nós sabemos nos enganar. Sabe a questão dos vícios? É aquela historiazinha de só hoje, pronto, acabou. Só vou fazer mais uma vez. Não, amanhã eu paro. Pronto, zerou, não faço mais. Meus irmãos, a questão da tomada de decisão quanto à nossa modificação moral, ela tem que realmente ter uma vontade muito forte e ser de uma só vez. Uma só vez no intuito de que a gente adota aquela imperfeição a vencer e ali a gente tem que se segurar. E haja prece, haja força de vontade, haja leitura edificante, haja prática do bem, proatividade. Lembremos de Paulo, fé, esperança e caridade, mas das três, esta última é a mais importante. É a prática do bem, é o amor em movimento, é o começar de baixo. Nós não somos anjos, como eu disse, então a gente vai devagarzinho trabalhando no bem, para a gente ir se livrando dessas tendências de reagir mal àquilo que nos fazem, né? O finado, eu me esqueci o nome dele agora, ele nos diz uma coisa muito interessante, mais tarde eu me lembro, que ele diz que o grande mal que nos faz mal não é o mal que nos fazem, e sim o mal que nós fazemos quando reagimos mal a esse mal que nos fazem. E é verdade, porque procede, como disse Jesus, do nosso coração, é o mal que sai da boca. E aí a gente vai observando que a vontade, ela dita os nossos pensamentos. E, por consequência, ela plasma as nossas ações. O que nós falamos, o que nós pensamos, o que nós fazemos, está diretamente ligado à nossa vontade. Fazemos o que nos compraz, o que ainda gostamos, ainda que seja algo errado. Mas temos que ter a humildade, a primeira virtude, de aceitar que ainda somos assim, mas que vamos melhorar. Porque se nós não chegarmos nesse estágio do início da nossa reforma íntima, de termos a humildade de aceitarmos os nossos erros, os nossos vícios, não há o que reformar. Porque se eu considero que está tudo bonito, está caindo aos pedaços a casa, todo mundo está falando, e aqueles que convivem com nós vêm, olha, ai Wagner, aquela sua atitude assim não foi legal não. Olha, eu vi quando você fez isso, por quê?
E Emmanuel diz que a gente, em nossa vida, a gente não dá exemplo, não é para nós, não. A gente está ali, mas outros nos observam. Aliás, no livro Vida Feliz, tem um texto que também Joana de Ângeles nos fala isso. Porque nós somos exemplo para os outros, naquilo que fazemos, naquilo que nós conduzimos, na maneira pela qual a gente age. E outros, meus irmãos, nos imitam. E imagine se imitam algo de errado e que causa um transtorno maior, uma desavença, uma desgraça maior. Temos uma vinculação energética com a atitude dessa pessoa. Então, a reforma íntima, ela está sendo processada dentro de nós, mas apesar de ser íntima, todos no nosso entorno serão beneficiados, principalmente aqueles que não gostam de nós, aqueles que acham que nós não somos as melhores pessoas do mundo. E para isso, eles precisam, para mudar o pensamento deles e até eles se modificarem, eles verem essa nossa transformação. Daí porque a transformação do mundo, ela não é global ao mesmo tempo de todos, ela é individual, cada um com suas reformas íntimas, cada um com seus trabalhos a fazer. Porque a nossa mente, ela é racional. Cada um de nós tem uma maneira de pensar segundo o nosso conceito, segundo o nosso nível intelectual, mas, sobretudo, segundo o nosso nível, a nossa conduta moral. Então, muitas vezes, não dá para ensinarmos, né, a uma criança do 5º ano um assunto do ensino médio. Ela não vai conseguir absorver. Então, para nós, o estudo constante e de baixo das pequenas atitudes do dia a dia, do bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, com licença, obrigado, são as atitudes que são elas que vão nos fazer crescer e vão fortalecer essa nossa raiz que estamos desenvolvendo dentro do amor, a raiz que estamos desenvolvendo para conduzir a seiva das virtudes de Deus que nós vamos receber. Então, a gente tem que começar a entender de que é vital, meus irmãos, que a gente se proponha a essa reforma. Os instrumentos nós já temos. E que façamos, eu dei o primeiro passo, qual é o segundo passo? A gente pode pensar literalmente em anotar o que nós fazemos durante o dia. Para que a gente não desperdice o nosso dia, a gente vai anotar aquilo que aconteceu, aquelas lições, especialmente as questões que envolvem dor e sofrimento. Porque quem somos nós, se não os anjos caídos? Os aflitos, ao que Jesus no Sermão da Montanha falou, bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. Nós queremos consolo, Senhor. Mas o consolo passa por a gente ser humilde e aceitar que nós somos os criadores das nossas próprias imperfeições. Uma vez que a gente aceitou isso, um mundo se abre diante de nós. Porque uma vez que a gente aceitou de que nós temos esta responsabilidade, cabe a nós esse reparo. E a gente, meus irmãos, vai continuar nesse trabalho, mas a gente tem que entender que não é uma cura milagrosa isso. E também, tampouco se começa numa encarnação, às vezes ultrapassa a outra, mas é um trabalho contínuo. Porque não é uma cura milagrosa, como eu disse. As recaídas elas vão ser inevitáveis. Mas a gente tem que proceder tal qual Paulo fala lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 12. Portanto, né, levantai suas mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Arregaça as mangas, se reergue de novo e parte para frente. Porque uma coisa, um passo já foi dado. A vontade de querer se transformar. A vontade de querermos sermos melhores. E aí eu acho interessante de que nessa questão dessas atitudes que nós devemos tomar para essa nossa reforma íntima, né? E que eu costumo dizer que é para o nosso recomeço, essa renovação interior, a gente
tem passos a seguir, muitos. E nessas nossas pesquisas tem lá de Chico Xavier aqueles 20 passos, né, o caminho para a reforma íntima. E que eu vou aqui passar para vocês, vocês vão me permitir fazer a leitura, de quais são esses 20 passos para a reforma íntima, e no final a gente vai chegar a uma conclusão bastante lógica. Então, o primeiro passo que Chico nos diz é executar alegremente as nossas próprias obrigações. Sejamos alegres, aceitemo-nos como nós somos. Sejamos gratos a Deus pelo dom da vida. Ele nos diz para a gente silenciar diante das ofensas. Essa é difícil, né? Mas a gente tem que aprender a ficar de bico calado e trazermos para que essas ofensas elas batam e não ecoem dentro de nós, para que elas se diluam e não se adentrem diante de nós. A gente deve esquecer o favor prestado. A gente tem que esquecer de que se a gente fez um bem para alguém, a gente não tem que esperar um tapinha nas costas de agradecimento ou se irritar se a pessoa não agradecer. Não. Nós vamos fazer o bem pelo bem. Nós vamos, então, o quarto exercício que ele diz para a reforma íntima é exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Não precisa. O máximo que a gente tem que fazer é a nossa parte. Não vamos esperar um obrigado. A gente tem que procurar, como um quinto exercício, emudecer a nossa agressividade. Não deixar que a raiva, as energias negativas envolvam a nós. Quantas vezes, meus irmãos, nós até saímos de casa, fazemos a nossa oração, estamos de bom ânimo e muitas vezes algo de segundos que fazem com nós, nos diz assim, nos tirou do sério e a raiva se adentra dentro de nós, nos envolve e toda aquela energia positiva cai por terra e aí nós de novo com aquelas energias negativas grudentas, né? Eu costumo brincar dizendo que é igual aquele brinquedinho chamado geleca, quanto mais puxa, mais grudento fica. Então nós temos que emudecer a nossa agressividade. Nós temos que não condenar as opiniões que divergem da nossa. É aquela música, né? A gente tem que aceitar as pessoas como elas são. Cada um está no mundo, num conflito íntimo. Cada um tem um tipo de reforma íntima a ser feita. Não nos cabe querer melar a reforma dele. Então a gente não deve condenar. Se tivermos de dar opinião, que seja uma opinião do bem, incentivadora. Uma opinião em que a gente saiba que a pessoa vai se alegrar e vai procurar ir para frente, se melhorar. Vamos abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Toda vez que eu falo nesse exercício de reforma íntima, eu me lembro daquela leitura de Emmanuel, lá de Caminho, Verdade e Vida, chamado Más Palestras, a maledicência. Vamos evitar falar mal dos outros, falar desnecessariamente, supor. Menino, eu acho que foi assim. Nada de entrelinhas, de reticências. Então, se a pessoa fala, se a gente se irrita, a gente vai abolir de fazer qualquer reação. Chico nos diz para a gente repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. É o nosso progresso. Se nós não achamos que podemos praticar o bem já de uma maneira espontânea, como fala André Luiz, vamos usar de recursos, né? Vamos usar de frases do Evangelho para repetirmos intimamente, a fim da gente conseguir domar o nosso pensamento e, consequentemente, a gente direcionar essa nossa vontade, fazê-la entender o que nós queremos, né? Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Deus é amor, Deus é paz, Deus é caridade. E diversas frases que nós encontramos
Nos livros de autoajuda, na Bíblia, no Evangelho, no Antigo Testamento, principalmente os textos das parábolas de Jesus. Nós temos, meus irmãos, que treinar a paciência constantemente. Temos que praticar essa tolerância. Nós temos que ouvir fraternalmente a mágoa dos companheiros, das pessoas, sem querer se mostrar que somos melhores. Vamos ouvir, vamos ter o respeito de ouvir os nossos irmãos e acolhê-los, dar bons conselhos, sem querer se vangloriar, porque esse dia é dele. No outro dia, pode ser nós que vamos querer que um ouvido nos ouça, né? Vamos buscar, sem afetação, o meio de sermos mais úteis. Isso é interessante, porque a gente tem que ser proativo no bem. Mas ainda existem muitos de nossos irmãos que não querem ajuda. Nós não vamos insistir. Ainda não é o momento dele de querer ouvir aquele texto, de querer ouvir aquela frase. Então, deixemos ele no tempo dele. A gente tem que aprender a desculpar sem desculpar-se, né? A pessoa quis magoar a gente e não vai conseguir. E aí a gente usa aquela contrafrase de que a pessoa não se sinta muito culpada, para a gente não transferir a maldade que ela queria passar para nós de volta para ela. Não é um ping-pong em relação à transmissão do mal, e sim que o mal vem e a gente tem que acolhê-lo e transformá-lo em bem. Ele deve morrer aqui. Ele deve ser eliminado. Não dizer mal a ninguém é uma decorrência disso, né? Buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. Nós temos amigos, familiares, colegas de trabalho, cada um com seus vícios e virtudes. Nós vamos formar um time, nós vamos formar uma equipe no trabalho, um grupo na faculdade para um trabalho. Vamos procurar aproveitar o que cada um tem de melhor. Não vamos procurar ficar expondo os erros da pessoa. Porque no momento que a gente expõe os erros das pessoas, estamos expondo os nossos. Porque a gente consegue perceber aqueles erros porque muitas vezes nós trazemos dentro de nós. Lembrem-se, nós julgamos as pessoas por aquilo que a gente é capaz de fazer. Se eu não tenho conhecimento de algo, como é que eu vou poder julgar? Para eu julgar é porque eu sei de alguma coisa, não é verdade? Então não julgueis para não serdes julgados. Vamos procurar nos alegrar com a alegria dos outros, pede Chico Xavier no seu 15º exercício da reforma íntima. É a gente se alegrar porque o nosso companheiro conseguiu trocar de casa, porque ele conseguiu um aumento no trabalho, porque ele conseguiu uma promoção, porque ele trocou de carro, porque o filho passou no vestibular. Nós temos que aprender a desenvolver. Eu não sou ainda assim. Procure vencer a esse desafio de o ser. Porque se a gente não se obriga a isso, a gente nunca vai conseguir largar esse vício. A gente não deve aborrecer quem trabalha. Se você quer ajudar, também não atrapalhe. Seja suave. Porque quantas e quantas vezes a pessoa está desenvolvendo um trabalho e nós chegamos botando gosto ruim, como diz o ditado. Ou nós chegamos querendo que ele mude a metodologia do que ele estava fazendo e muitas vezes dá errado. Ou não alcançou o que ele estava pensando. Apesar da gente estar ali querendo dar essa ajuda. O nosso 17º exercício é que a gente deve ajudar espontaneamente. É o sermos proativos. Nós devemos respeitar o serviço alheio. Nós, meus irmãos, estamos vivenciando agora uma pandemia, não é verdade? Nós temos que fazer as nossas orações para conseguirmos vencer o vírus. Vírus esse que é um resultado do plasma, né? Dos fluidos nossos, da nossa psicosfera. E aí a gente ora pelas pessoas que estão adoentadas, pede a proteção a Deus por todos nós.
e agradece por aqueles que estão na linha de frente do combate ao vírus. Ah, os médicos. Sim, os médicos, os enfermeiros, os fonoaudiólogos, os fisioterapeutas, os seguranças dos hospitais, os responsáveis pela limpeza, pela higiene, os motoristas da ambulância. Existe toda uma equipe de multiprofissões que estão envolvidas nisso. E em que, se falta uma dessas peças, o trabalho não sai perfeito. Ele é um trabalho fadado ao fracasso. Então, vamos respeitar o serviço de todos. O 19º exercício é que Chico nos diz para a gente reduzir os nossos problemas particulares, os nossos sofrimentos, as nossas aflições. Vamos procurar não nos queixar, não murmurar, não sermos rebeldes, porque isso só faz desgastar energias e prolongar o nosso sofrimento. Então, a gente tem que ser grato, inclusive, como Joana disse certa vez a Divaldo, pelas coisas de ruim que acontecem conosco, porque elas poderiam ser pior do que são, e que faz parte do nosso trabalho de modificação. E, por fim, Chico nos dá o 20º exercício da reforma íntima, que é servir de boa mente quando a enfermidade nos fira, que eu até adiantei. Estamos com a dor, estamos com a doença, não vamos nos amaldiçoar, não vamos rogar praga. Não sejamos rebeldes, sejamos resignados, a fim de que, com essas energias, nós possamos vencer, ultrapassar o nosso sofrimento, meus irmãos. Então, com esses exercícios, a gente chega a uma lógica de que todos eles são derivações da proposta de amor que o nosso Mestre Jesus nos passou. Repare, todos versam na benevolência, na caridade, não é verdade? Todos estão ali falando de sermos proativos no bem. Todos estão falando ali de nós deixarmos de ser orgulhosos, deixarmos de ser egoístas, prepotentes, vaidosos. Então, a reforma íntima, ela passa a ser algo em que, na verdade, é um caminho, é um ensino contínuo do nosso caminho para a perfeição. Então, a gente chega a uma conclusão de que a reforma íntima, ela não se acaba, ela não termina. Por quê? Porque ao longo do tempo em que estamos nos erros, nós temos que repará-los e vamos nos modificando. Então, enquanto temos algo a purgar e a nos melhorar, o crescimento é constante, até chegarmos à perfeição. E aí nós vamos ter novos desafios, desafios do bem, desafios de grandes tarefas que o Deus vai nos propor, a divindade nos propõe. Então, meus irmãos, a questão da gente internalizar a reforma íntima, ela é uma questão urgente. Ela é uma questão para ontem. Quantos de nós sofremos? Quantos de nós passam por dificuldades, por conflitos? Nós temos o livro Vidas Vazias, o penúltimo lançamento de Divaldo Franco, com Joana de Ângeles, em que nos mostra quantos de nós temos esse sentimento de vácuo dentro de nós por não estarmos ainda praticando esse amor. Nós tentamos, e nessa sociedade, querer preencher esse vazio com as questões materiais, com as questões daquilo que a sociedade nos oferece, com o consumismo, com o individualismo, né, com o sexismo, e nós vamos tentando, vamos procurando, mas não preenche. E aí é aquela frase, a gente está sedento, mas só consegue água salgada para a gente tomar. Então, à medida em que a gente se enfronha nesse materialismo, nessas questões vis, nós aumentamos a nossa sede, que é a sede de amor. Nós precisamos entender, nós precisamos aceitar que a nossa reforma, ela é urgente, ela é emergencial, e que com a vontade, com a benevolência, a misericórdia de Deus nosso Pai,
e com o apoio dos nossos benfeitores espirituais, a começar do nosso guia espiritual, do nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor, o caminho a trilhar é longo. A jornada é complexa, é árdua, mas nós vamos vencer. Por quê? Para Deus, nada é impossível. E para aqueles que têm fé, não existem pontes, para aqueles que têm fé, não existem montanhas que não possam ser transpostas. A questão, meus irmãos, está justamente nessa vontade. Primeiro de tudo, vamos colar com Deus, vamos colar com Jesus, que tudo dará certo. Na verdade, já deu certo. Fiquem em paz, Jesus que abençoe vocês. Novamente, feliz ano novo a todos, Deus que nos abençoe. Um abraço.